Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast, o nosso A Palavra que Fica. E o nosso convidado de hoje tem aqui um último lançamento literário dedicado à questão familiar. A família vai ser aqui um tema bastante importante na nossa conversa, como esse elemento é tão importante para a construção da narrativa. E nesta fase inicial da nossa conversa, tentamos também puxar aqui um pouco das nossas sugestões literárias e demorar-nos também nesta seleção, como é que podemos também, neste caso em particular da família, enquadrar aqui as complexidades dos laços de sangue, também através de diferentes géneros e geografias, porque tanto eu como a Maria João fizemos também uma seleção de livros que se enquadram em diferentes géneros literários e também escritos não só em língua portuguesa, mas também aqui referência a autores não só clássicos, mas contemporâneos noutras línguas. E sem mais demoras, acho que podemos também aqui introduzir esta questão de família como não só refúgio de afeto, mas também como labirinto de tantos mistérios intergeracionais, esta questão da ancestralidade que está tão presente ainda hoje no nosso cotidiano e também nas referências literárias. Maria João, o que é que tu trouxeste que se enquadra também aqui naquilo que tentei aqui introduzir e que case também com o nosso convidado deste programa? Olha, eu trouxe muitos autores nacionais, que é o costume, mas trouxe 2 autores estrangeiros. E, curiosamente, trouxe um livro que nunca li, que é O Paula, da Isabel Allende. Eu nunca consegui ler este livro. Não sei porquê, mas é um livro que eu olho para ele, tenho vontade de o ler, mas que nunca consegui ler. Foi um livro que eu levei para a maternidade. Se calhar não foi a melhor opção. Quando estava para ter a minha filha e que não li, obviamente, talvez por saber de que é que o livro trata e que a partir daí, não sei porquê, é raro o ano em que eu não o tiro da prateleira, e este ano já o tinha tirado da prateleira, mas ele continua aqui sem ser lido. E eu acho que isto também é importante, às vezes nós percebermos que um livro mesmo sem ser lido pode ser impactante e pode nos fazer sentir coisas boas ou coisas más. Neste caso é a história da doença da filha da Isabel Allende, e eu não consegui até hoje ler o livro. Pode ser que seja este ano, nunca se sabe. Por oposição, trouxe de uma autora também estrangeira um livro que eu continuo a achar que é o melhor livro dela. Falta-me ler um único livro do que foi publicado em Portugal dela, mas é alguém que eu fiquei com uma admiração profunda depois de a ouvir. E tu também lá estavas, quando a fomos ouvir. Que é e também foi um dos livros que eu pensei para este episódio, mas depois vi que a Maria João tinha escolhido e pensei, ok, vou levar outros, mas sem dúvida é uma referência nesta temática. É aquele livro que vem logo à memória, A Breve Vida das Flores, e esta Violette é alguém que é perfeitamente inesquecível e que nos dá tantos sentimentos, de uma maneira que é tão carinhosa numa situação que poderia ser mórbida, mas que não é. Porque tudo aquilo que existe ali com aquela Violette é apenas sentimento e respeito, o que eu acho que é cada vez mais importante e é cada vez mais fundamental. Depois trouxe autores portugueses e trouxe 2 da mesma autora, porque não me consegui decidir. É verdade. Olhei para um, olhei para o outro e pensei, não consigo. Porque eles são 2 livros sobre esta temática, mas completamente distintos. Estou a falar do Bairro das Cruzes, da Susana Amar Velho, que é um livro que é sobre a história de um bairro, é a história da Luísa, da Luísa e da sua prima Rosa, e é a história da vivência dentro do bairro e fora do bairro, e os sentimentos que uma e outra nutrem por aquilo que as rodeia e pela forma como elas próprias veem a vida e veem o bairro. E é muito, muito interessante este livro. Foi o primeiro livro que eu li da Susana e é um livro que eu volto sempre que penso na Susana Amar Velho. E outro é
não o último livro que foi publicado, mas o último livro que ela escreveu, porque o último livro que foi publicado da Susana Amar Velho foi a republicação de um primeiro livro que ela tinha escrito, que é o Descansos, que é um livro já de uma diferente, porque é uma história de uma mãe e de uma filha que regressa a Portugal para vir ao funeral da sua mãe, e é a história de família, aquilo que as famílias podem fazer umas às outras. A família que deveria ser o lugar de conforto, o lugar de segurança, o lugar para onde poderíamos sempre regressar, às vezes não é assim, e é importante que a Susana tenha escrito este livro com esta capa fabulosa, esta capa maravilhosa, e este título que é surpreendente, porque eu não sabia o que era um descanso até ler o livro da Susana, e não vou dizer o que é, leiam o livro da Susana, porque este descanso não é de estarmos descansados, pelo contrário, e é um livro fabuloso. A Susana escreve muito bem, e este seu livro vai provar que é uma autora que veio para ficar. Depois trouxe um livro que também não é recente, digamos que dos livros recentes eu só trouxe um, porque achei que também temos, sabes que eu acho que a vida dos livros está cada vez mais efêmera e temos que de vez em quando voltar atrás para reconhecer a excelência de um livro que já passou, mas que não pode ser esquecido. O facto de já não ser uma novidade não implica que não possamos voltar a ele. Que é de alguém que se calhar as pessoas também acham que eu não sabem que eu leio e amo de paixão os livros dele. Trouxe este por causa da temática, que é o Rodrigo Guedes de Carvalho e As Cinco Mães de Serafim. As Cinco Mães de Serafim, o Serafim é a personagem principal e as cinco mães juntam a mãe e as irmãs. É um homem no meio de mulheres. E é muito interessante perceber em que medida é que isso influencia este Serafim e simultaneamente a forma como um homem no meio de mulheres se transforma. É um livro sobre família, digamos assim, é um livro passado na Foz do Douro e aqui diz o que é, a primeira pergunta que está na contracapa do livro é: o que é uma família? E eu acho que partir para este livro com esta interrogação sem saber mais nada, se calhar é o ideal. O Rodrigo também escreve muito bem, é um autor que escreve a palavra certa no sítio certo, e é um autor que ao longo do livro nos põe a pensar e nos questiona nas suas várias temáticas. Esta, obviamente, é o que é uma família. Se ele responde ou não, eu também não vou dizer. Leiam o livro. O livro também não é muito recente, mas o livro é de 2023 e eu acho que foi o último livro que o Rodrigo Guedes de Carvalho publicou. Recente. E podia fazer outro deste autor, mas trouxe este para trazer uma novidade, também já não é propriamente uma novidade, e que foi o nosso convidado, o nosso primeiro convidado deste Palavra que Fica. No momento em que estamos a fazer 3 meses deste Palavra que Fica, se calhar era bom voltar a ele. E estou a falar do último avô do Afonso Reis Cabral. Quem quiser saber mais e passa a propaganda e a publicidade, vá ver o nosso primeiro episódio, porque foi basicamente com o Afonso e sobre este livro, mas poderia ter trazido o meu irmão, que também é um livro importante do Afonso, e poderia ter trazido também, nós estamos a gravar isto no dia 22 de março, e se calhar poderia ter trazido também o Pão de Açúcar, que está muito na ordem do dia, devido ao que aconteceu na semana passada na da República, e portanto tudo o que o Afonso escreve acaba por estar na ordem do dia, e este último não é diferente, e é um livro diferente do Afonso em relação aos outros dois que ele escreveu, mas é um livro que também muito interessante e que é um livro de um autor que foi simultaneamente Prémio Leia e Prémio Saramago, foi o único que tem os 2 prémios, pelo menos até agora, o que é um selo de excelência, não acreditando naquilo que nós dizemos, é um selo de excelência, e é um livro sobre um avô e um neto, e portanto a família também se faz disso, e eu que fui avó há um ano, se calhar estou mais sensível a essas temáticas, mas é um livro excepcional do Afonso Reis Cabral.
E estas são as minhas sugestões para não nos alongarmos mais, porque felizmente dentro da literatura a família é sempre aquele mote de onde se parte para a criação. Verdade. O que é que tu trouxeste, Joana? Olha, Maria João, eu tinha pensado na altura também na Pré-Vida das Flores, que para mim é mesmo uma referência dentro desta temática. Pensei também no Caruncho, da Leila Martínez, mas nós sabemos também que é uma referência do nosso autor e creio que o nosso convidado acabará por falar também desse livro. Então, dentro da minha seleção, e acho que pegando aqui também na tua lógica, na tua seleção de livros, comecei primeiro pelo Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, aqui primeiro a começar na literatura em língua espanhola e na América Latina. Trouxe este livro porque sou apaixonada pela história da família de la Garza. Gosto muito da protagonista, da Tita, e da sua história de amor, de um amor que passa todas as esquinas do tempo com o Pedro, e eu gosto particularmente de livros que tenham a temática da culinária por detrás. Gosto muito de livros que trazem esta mistura de emoções que acontecem e que passam através da comida que se prepara, e é isto que acontece aqui com a personagem principal, com a Tita de la Garza, porque tudo aquilo que ela cozinha, todas as suas emoções estão lá e depois são experienciadas pelas pessoas que a provam. E há aqui uma luta contra uma tradição familiar que é cruel, contra uma mãe que é a Dona Helena, que acaba também por ser uma matriarca que tem uma presença muito imponente nesta história, e que também condiciona de alguma forma a vida da Tita em Las Palomas. E este livro é passado no México, não me recordo se disse inicialmente, mas tem agora uma série na HBO Max que já vai na segunda temporada e que é absolutamente incrível e que aconselho todos a verem. Depois trouxe também, porque vamos falar de realismo mágico também com o nosso convidado de hoje, um nome incontornável dentro desta temática, que é o Gabriel Garcia Marques, com o 100 Anos de Solidão. Não se vê, Maria João? Agora já se vê. Ok, pronto, desculpa-me. Trouxe também o Garcia Marques e aqui este foi ao livro. contrário. Eu vi que tu ias trazer e não o trouxe. Pronto, boa. Porque eu também pensei que o Amor em Tempos de Cólera também acabaria por casar bem com este tema, e acabei por trazer o 100 Anos de Solidão. Aqui um livro que necessita mesmo desta árvore genealógica que, no caso da minha edição, penso que aparece no início do livro, porque eu já o li há algum tempo. Se não é no início, é no final, mas é um livro que precisa de ser lido com a árvore genealógica ao lado, porque a saga da família Buendia é bastante longa, e aqui o destino, a repetição de nomes, os erros ancestrais, porque esta ancestralidade acaba por carregar sempre muita força, muito fardo até às vezes, e que acaba por condenar também gerações a ciclos constantes de solidão também, e quebrar este ciclo também é algo muito importante, e é algo que eu procuro sempre nas escolhas literárias que faço. E depois também aqui, ainda dentro da temática da língua espanhola, se ainda não viram, vão ver o filme com a Glenn Close, que foi gravado no Alentejo, e portanto, mas que é um filme fantástico. Eu não me lembro quem foi o protagonista masculino, mas lembro-me que tinha a Glenn Close e que fez um papelão. Eu sabes que uma coisa que eu estava a reparar há pouco, antes de iniciarmos a gravação deste podcast, é que quase todos os livros que eu escolhi têm adaptações cinematográficas, ou têm filmes, ou têm séries, portanto quase todos os que escolhi acaba por desacontecer isso. E trouxe também A Face Norte do Coração, que eu acho que nós lemos em conjunto, Maria João, salvo erro. Da Dolores Redondo. Senhora, da Dolores Redondo, que é uma autora da qual eu gosto muito. Este livro não faz parte da trilogia Bastão, mas as personagens da trilogia estão também neste livro. A trilogia Bastão tem toda uma adaptação que está na Netflix, disponível, penso que ainda lá está, os 3 livros foram adaptados a 3 filmes, e aqui no registro mais de thriller, e em que acompanhamos a personagem da Amaya Salazar, e uma personagem que é bastante traumatizada também pela infância, pelas raízes familiares aqui muito sombrias, e que isto também molda a sua capacidade depois de perseguir o mal
ao longo das várias narrativas, e a personagem da mãe da Maya é muito, muito imponente, um pouco terrorífica também, não só nos livros, mas depois também nas adaptações cinematográficas, e eu aconselho muito a quem gostar de um registro de thriller, que acaba também por ter aqui alguns lives de fantasia, muita penumbra também pelo meio, porque o cenário que envolve as narrativas da Dolores Redondo é todo muito cinzento, e isso acaba por trazer também esta frieza, esta envolvência mais fria, mais gélida à própria narrativa. Agora, passando aqui também para outros livros que sinto que fazem sentido trazer, nomeadamente a questão das memórias autobiográficas e da questão da construção da identidade. Eu trouxe 2 livros em inglês. Trouxe o Crying in Age Mart, da Michelle Zauner, que é a mente por trás do projeto musical do qual eu gosto muito, The Japanese Breakfast, e trouxe o Everything is Illuminated. E ambos, este já tem uma adaptação cinematográfica com o Elijah Wood, e este tem, salvo erro, uma adaptação na calha. Ele está traduzido em português, chama-se Lágrimas no Mercado, salvo erro, porque a Age Mart é uma cadeia de supermercados, portanto eles cá em Portugal traduziram para Lágrimas no Mercado. E no caso deste livro da Michelle, é um relato muito, muito honesto, muito cru, muito comovente também, sobre o luto da mãe, e mais uma vez um livro em que a comida é muito importante. Eu gosto mesmo desta temática da gastronomia aliada às emoções, e aqui a questão da comida coreana acaba por ser também uma ponte para o processo de luto da mãe, e também toda esta construção de identidade que eu falava há pouco quando escolhi estes livros, porque há muita complexidade também à volta da sua identidade birracial. E no caso do Everything is Illuminated, nós acompanhamos aqui uma viagem que é muito surreal, muito hilariante também às raízes ucranianas, e há aqui uma procura da personagem principal, porque é um livro autobiográfico, em busca da mulher que salvou o avô do autor durante a guerra, e vamos passando aqui por fantasmas e mais uma vez pela todas as tonalidades que a ancestralidade acaba por ter, e aconselho muito a verem a adaptação cinematográfica com o Elijah Wood também. Depois, Maria João, aqui para finalizar, antes só de passar a uma sugestão de literatura infantil, porque tinha que introduzir também neste tema. Tens de trazer infantil e eu tenho que trazer portugueses. Pronto, está aprovado. Muito bom. Olha, eu trouxe dentro dos romances A Vida Secreta das Abelhas. Oi, está aqui um livro que me vai cair, desculpa-me. Dentro dos romances trouxe A Vida Secreta das Abelhas, e acreditas que foi este livro que deu a origem ao meu clube literário? Eu estava na altura a ler este livro e fez-me ter mesmo vontade na altura de expandir as minhas sugestões literárias a outras pessoas, e na altura até o primeiro tema do livro de Bastasa foi um livro com animal no título, e foi precisamente porque eu estava a ler A Vida Secreta das Abelhas, da Sue Monk Kids, e mais uma vez um livro que tem uma adaptação cinematográfica com a Dakota Fanning. E a história passa-se durante os anos 60, salvo erro, e temos aqui uma jovem que foge de um pai abusivo, ela perde a mãe, e entretanto, para fugir a esta relação tóxica com o pai, ela acaba por encontrar um novo conceito de família e de maternidade também, dentro de um grupo de irmãs apicultoras, e é um livro muito cândido, é um livro que, apesar de ser uma temática bastante difícil de ser digerida no início, porque efetivamente aqui a relação da personagem principal com o pai, da Lily, salvo erro que é o nome da personagem, é bastante difícil de ser maturada, mas depois, quando há esta passagem para a convivência com a família de irmãs apicultoras, a história acaba por se tornar muito mais leve, e nós vemos essa leveza a ser introduzida à medida que a narrativa avança. E depois trouxe, porque não poderia deixar de ser, uma das minhas autoras australianas favoritas, que é a Holly Ringland, com As Flores Perdidas de Alice Arts. Este livro é mesmo muito bonito. Tem também uma adaptação para a série que saiu, salvo erro, em 2023. Eu gostei muito, muito, muito de acompanhar a série. Acho que foi uma ótima adaptação deste livro.
A minha edição já está bastante usada porque já foi muito folheada, já foi emprestada e todos os capítulos iniciam-se com uma flor. As flores aqui, a questão do herbalismo e da botânica está muito presente e como as flores, à semelhança da comida que também comunica emoções, aqui as flores acabam por ser elas também a forma de expressar aquilo que vai aqui dentro, de exteriorizar também os sentimentos. E aqui nós acompanhamos mais uma vez uma tragédia familiar, neste caso da Alice Hart, que perde a família, e não quero revelar em que circunstâncias é que perde, porque também é impactante para a história e quero deixar essa experiência também para os leitores. E a Alice acaba por ir viver depois com a avó, numa quinta de flores, e é aqui que ela aprende também a linguagem das plantas e como é que pode expressar também todos os traumas e segredos que a impedem de falar, até porque aqui o silêncio é muito importante para a construção da narrativa e como é que ela aos poucos consegue ir libertando as palavras, ir soltando aquilo que prendeu durante tanto tempo. E depois, Maria João, lembrei-me de um livro, aqui dentro desta temática do romance, que foste tu que sugeriste, que foi O Cemitério dos Eternos Prazeres, do Domingos Amaral, até porque queria trazer um autor também português para esta conversa. Se não fosses tu a selecionar também, a fazer esta sugestão, eu não teria chegado a esta narrativa e é muito, muito interessante como, mais uma vez aqui, nós temos a ancestralidade tão presente e esta discussão por uma pertença dentro de um jazigo, não é? Haver espaço para mais alguém no jazigo familiar, acaba por tornar aqui esta narrativa também com alguns lives alguns lives satíricos. Eu gosto muito disso, eu gosto muito dessa ironia que também acaba por ser introduzida e dentro desta questão da linhagem familiar e desta ancestralidade que se propaga. Temos de trazer o Domingos, para mim seria um ótimo convidado para este podcast. E por fim, porque trago sempre literatura infantil, eu tinha 2 na calha, mas acabei por fazer uma seleção final para um apenas e trouxe, está aqui, Se o Mundo Inteiro Fosse Feito de Memórias. Este livro é muito bonito, mais uma vez fábula, eu estou sempre a trazer livros da fábula, eu que me percebo. É um livro com muita cor, mais uma vez. Tem aqui muitas cores berrantes, muitas cores vívidas e é um livro tão bonito, tão belo sobre uma criança e a relação com o seu avô, todas as memórias que o avô lhe passa. E é um livro sobre luto, porque não estou a cometer nenhum spoiler, efetivamente. Nós percebemos na contracapa que é uma criança que está a lidar com o desaparecimento do avô. E depois como as memórias podem ser transformadas, a tristeza pode ser transformada precisamente através da celebração das recordações que mantemos com os nossos entes queridos e que os fazem manter-se vivos no nosso coração e no nosso cotidiano. Portanto, não poderia deixar de trazer um livro infantil também para referir nesta conversa. E é engraçado que acabámos as duas as intervenções a falar da voz. Verdade. São importantes, a ancestralidade está sempre aqui. Nós não seríamos nós se não tivessem existido esses antepassados, portanto. Para o bem e para o mal. Eu, entretanto, lembrei-me daquele livro como é que ela se chama? Não, Jennifer, não me lembro, mas o livro chama-se Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, que é um título, sim. Que é um título atroz, mas que lá está, fala dessa família que não é o lugar de apoio, nem o lugar de segurança, nem o lugar de afeto. E é um livro também muito impactante. Bom, sim, olha, agora falaste disso, Maria João, só que um acrescento. Eu acho que ele está aqui ao lado, mas eu não me recordo qual é o título em português, mas lembrei-me do Eleanor Oliphant is Completely Fine, porque acho que também faria sentido esta presença às vezes tão forte dos que estão para trás e que acabam por nos prender às vezes em ciclos em ciclos viciosos, não sei se ciclos viciantes. sim. E é importante às vezes quebrá-los. E lembrei-me agora precisamente do que tu estavas a falar e do Eleanor Oliphant is Completely Fine. Acho que seria um bom título também para deixar aqui como sugestão para os nossos ouvintes.
Maria João, então que é o nosso convidado de hoje, agora que já estivemos aqui a conversar sobre livros que têm a temática familiar muito presente, passo-te a palavra para apresentar o nosso convidado de hoje. Olha, o nosso convidado é alguém, eu não, espero que ele depois não me desminta quando aparecer, que eu tenho a honra de chamar amigo e que nasceu a 1 de março de 1987 da Figueira da Foz. É autor do blog Os Filhos do Mondego, do qual vamos falar, criado em 2010 e que o fez um dos pioneiros neste movimento de falar de literatura na internet em Portugal. Para além disso, é um escritor que é bastante seguido no espaço digital e eu diria bastante amado. Em 2014, o seu texto Meu Amor recebeu uma menção honrosa no concurso Textos de Amor do Museu Nacional da Imprensa. E em 2017 foi distinguido como escritor revelação na 6ª Gala da Figueira TV. Ele já escreveu um pouco de tudo e eu sou testemunha porque se não li tudo dele, li quase tudo. Escreveu romances, escreveu livros de contos, escreveu letras de canções, guiões. Para além disso, faz traduções brilhantes e também trabalha como freelancer na área da ilustração e na criação de diversos conteúdos. Quando pode, ainda dá uma perninha nas artes plásticas e na poesia. O seu último livro, o romance O que Cede em Silêncio, foi editado pela Manuscrito, que é uma chancela da presença, em fevereiro deste ano, e foi o mote para nós recebermos o Pedro Rodrigues aqui no nosso podcast. Olá, Pedro, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. Obrigada por teres vindo, Pedro. E tu começaste em 2010 o blog Os Filhos do Mondego. Queres nos falar um bocadinho dessa aventura? Porquê este título? Porquê um blog naquela altura, numa altura em que os blogs ainda nem sequer estavam na moda? Agora já passaram, mas na altura ainda não estavam. A criação do blog, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Em relação à questão do blog, eu na altura eu já escrevia, só que guardava tudo aquilo que criava, guardava para mim, não é? Enfiava nas gavetas e não deixava que ninguém lesse. Até que, por artes mágicas, chamemos-lhe assim, um primo meu, que também é ligado muito à parte cultural, leu alguns dos textos que estavam por aí perdidos e disse-me, cria um blog porque tu tens talento, estás num curso de que não gostas, e era um facto, que eu estava a tirar Engenharia Civil e estava completamente estagnado, digamos assim, e até me sentia um bocado drenado, porque estava a fazer algo que não me preenchia. E então esse meu primo disse-me para criar o blog. A ideia esteve a marinar durante uns meses na minha cabeça, tanto que o blog é criado em 2010, mas no final do ano. E esta conversa deverá ter surgido, sei lá, no início do ano, talvez. Portanto, houve ali toda aquela margem temporal até efetivamente eu me lançar às feras e criar o blog. Naquela altura, os blogs, havia poucos blogs que se destacassem. A blogosfera já existia, já era um ecossistema, mas havia poucos blogs que se destacassem. E eu tive a sorte de o meu acabar por se destacar muito por culpa da cidade, por viver em Coimbra, e pelos textos que eu escrevi dedicados, digamos assim, à cidade e àqueles sentimentos de pertencer à academia, não é? Ali à parte da faculdade. E foi a partir daí que acabo por me lançar, não é? Começa a ser muito partilhado por causa disso, porque havia muita gente que sentia o mesmo que eu sentia, e foi muito bom perceber isso. E aliás, perguntaste a questão dos Filhos do Mondego, vem daí, não é? Porque eu sou da Figueira da Foz, sou da Cova Gala, eu vivo na Foz, mas estava a estudar também numa zona onde passa o Mondego, não é? Ali por Coimbra. Portanto, havia essa ligação, o rio unia os dois pontos, não é? Onde eu estava a viver na altura e onde eu tinha nascido e crescido. Portanto, vem daí, o nome vem daí. Os bons projetos... Desculpa, os bons projetos demoram tempo a marinar, não é, Joana? Verdade.
Verdade, sim, sem dúvida. Nós que o digamos com este projeto também. Olha, Pedro, a Maria João falava aqui no início destas tuas várias incursões, desde a poesia, aos romances que escreves, depois também escritas de letras de canções. Há aqui muitas coisas a acontecer, portanto, acreditamos nós que existam diferentes processos de escrita para cada um destes géneros. Tu, enquanto escritor, tu preferes escrever em isolamento absoluto? Tu precisas do ruído do mundo também para criar as tuas personagens, as tuas narrativas? Como é que isto se processa dentro da tua cabeça criativa? É assim, antes de escrever é preciso viver, não é? Portanto, o trabalho começa muito a partir das vivências, da observação, não é? Portanto, é necessário esse ruído, mas para criar eu necessito estar neste espaço onde estou neste momento, isolado, tendo aqui os meus livros, as minhas plantas, tendo esta luz magnífica, que estes dias assim são magníficos para mim, para escrever, para traduzir, seja o que for, mas preciso desse isolamento para criar. No entanto, a criação necessita também de vida, não é? E essa vida traz ruído, traz muita coisa, não é? Muita coisa a acontecer. E é a partir daí que depois acabam por nascer os livros, as músicas, seja o que for. Maria João, não te estou a ouvir. Pois não, eu tinha o microfone desligado. Vamos falar agora um bocadinho deste teu livro. E Ok. este teu livro, eu que li os anteriores, é diferente dos anteriores. É um livro mais denso, eu diria que é um livro mais maduro. Sentiste isso quando estavas a escrevê-lo? Sim, sem dúvida alguma. Além de todo o trabalho de edição, não é? Porque depois eu farto-me dizer isto, é um labor solitário, não é? A criação do livro acaba por ser solitário, mas tem várias fases, até chegarmos ao objeto final há várias fases, e em algumas delas há muito trabalho de outras pessoas, não é? Portanto, o livro também teve esse trabalho, também teve outros olhos a ajudarem-me a chegar a este produto final. Mas há sem dúvida alguma mais maturidade na escrita, pelo menos a meu ver, não é? E pronto, e tu já me tinhas dito também anteriormente, e outras pessoas também já o vieram confirmar, portanto creio que se note efetivamente isso, essa maturidade, e acho que é inevitável, não é? Nós, com o avançar dos anos, se não amadurecermos é porque alguma coisa está muito mal. E como é que surgiu esta história, Pedro? Como é que te surgiu esta ideia de explorares aqui esta questão? E nós vamos também falar sobre a importância da família também como construção para a narrativa. Como é que surgiu esta ideia e como é que ela depois foi maturada para dar origem a esta história? É assim, a ideia surge de um caso real. Ou seja, eu estava a ver televisão, apareceu nas notícias o caso que depois dá origem ao livro. É muito difícil falar do livro sem dar spoilers, não é? Sem abrir um bocado o jogo, porque lá está, dizendo isto, e se eu falar muito do caso, as pessoas creio que o vão procurar, e depois quando forem ler o livro já de certa forma vão preparadas para o que vão ler. Não quer dizer que o livro siga a toada, não é, do caso em si, mas parte muito daí, e depois lá está, depois vem de um processo de observação. Por acaso é engraçado, porque há uns dias estava a conversar com uma das pessoas que, sem saberem, foi uma das pessoas que me ajudou a construir esta Fátima. Ou seja, pela observação dessa pessoa, eu cheguei lá e ela estava a ler o livro e estava-me a dizer, sem saber de nada disto, que estava a ler e que parecia que estava a ver partes da vida dela, estava a ver ali qualquer coisa que de certa forma passada a papel vegetal, não é? Para aquelas páginas. E eu achei engraçado, porque lá está, porque ela foi uma das pessoas que eu observei e que fui buscando aqui pormenorzinhos para criar esta Fátima, porque ela acaba por ser, de certa forma, uma manta de retalhos de várias pessoas, de várias coisas que eu vou observando, também das minhas vivências, não é? E para dar origem a esta personagem é preciso
todo esse trabalho. Achas que te tornaste com este livro mais observador do que te envolve, do cotidiano, daquilo que te rodeia? Eu não creio que seja mais observador ou menos do que aquilo que era. Eu creio que, lá está, o amadurecimento traz também a capacidade para passar aquilo que vemos, aquilo que observamos, para o papel, não é? Portanto, eu acho que eu sempre fui assim, não é? Muito observador, muito. Lá está, eu gosto muito de ouvir as histórias, adoro ouvir histórias de pessoas, por isso é que eu gosto tanto de estar, por exemplo, às vezes no café. Eu, quando vivia em Lisboa, adorava ouvir as histórias quando ia nos transportes públicos e às vezes se sentavam ao meu lado e me começavam a contar histórias do nada e eu adorava isso. Aliás, eu cheguei a apontar algumas histórias e tenho. Havia um separador para criar um livro, tenho por aí perdido, numa pasta qualquer. Tenho várias histórias dessas, não é? Que depois fui criando textinhos baseados nessas histórias. São microcontos, são mesmo microcontos, mas são baseados nessas histórias. Eu sempre gostei disso, gostei de ouvir, de ver, de estar ali, às vezes como um objeto de que ninguém dá conta, mas que está ali quase a absorver aquilo tudo para depois poder, de certa forma, trabalhar na minha arte. Agora tenho mais capacidade, se calhar, para o fazer, não é? Se calhar com mais, como é que eu ia dizer? Digamos que sou capaz de sublimar melhor aquilo que vejo, aquilo que sinto, aquilo que vou absorvendo do cotidiano. Pedro, o título do teu livro é O que Cede em Silêncio. Vou mostrá-lo mais uma vez para quem estiver a ver no YouTube. E este título é, para mim, absolutamente profundo, porque não só sugere aqui a questão do silêncio, o silêncio como sendo não apenas a ausência de som, de ruído, mas também algo que acaba por moldar a história e a narrativa, molda a realidade também das personagens. O que eu te ia perguntar é o que é que tu sentes que nesta história, enquanto criador da mesma, cede primeiro quando as palavras parecem faltar? É assim, eu creio que o silêncio, por vezes, é muito bom, é ouro, não é? Por vezes o silêncio é ouro. Às vezes é tão necessário, lá está, por exemplo, para a criação, para mim, é necessário esse silêncio. Só que, na grande maioria das vezes, e cada vez mais, esse silêncio esconde determinados monstros, determinados fantasmas, e que muitas vezes nos perseguem e nos levam a cair do abismo, não é? A tirar-nos para esse abismo. Portanto, é assim, o que acaba por ceder, eu não vou dizer que é a nossa sanidade que cede, mas lá está, o guardar todas estas coisas em silêncio, tudo aquilo que nos envolve, não é? E às vezes nós precisamos efetivamente de um ombro onde pousar a cabeça, de um ouvido que nos ouça. É necessário, e porque nós somos seres, apesar de tudo, que necessitam de um coletivo, não é? De um ecossistema. Portanto, eu acho que efetivamente o que cede primeiro não acaba por ser tanto a sanidade, mas eu vou-lhe chamar a nossa humanidade, começa também a ceder primeiro, não é? Porque eu acho que nós, quando esse silêncio acaba por nos assoberbar, o que cede primeiro é efetivamente esse nosso lado humano, e começamos a ver-nos como, muitas vezes, como párias, como coisas, lá está, que estão ali e que eventualmente seremos como aqueles papéis mastigados que às vezes olhamos no chão. Pronto, basicamente acho que é isso. Então podemos dizer que a indiferença é mais perigosa que o conflito? Eu creio que sim, às vezes eu sou muito apologista de evitar o conflito a todo o custo, e acho que nós, de forma a fugirmos à indiferença, não precisamos de criar conflito com o outro, mas precisamos de exteriorizar. E muitas vezes o problema é que, lá está, nós acabamos por ser como, de certa forma, como bombas, vamos guardando até que
acabamos por explodir. E o problema é esse, é que se nós guardarmos e compartimentalizarmos, eventualmente, se fizermos isto durante muito tempo, eventualmente ou vamos explodir ou vamos implodir. Portanto, há sempre um problema. Eu sou muito apologista do diálogo. Não tanto do conflito, mas do diálogo. E, portanto, eu acho que o diálogo é necessário, sim. Pegando aqui também um pouco no que tu disseste, estas personagens acabam por carregar também fardos muito internos, ou seja, coisas que são guardadas e que lá está, inevitavelmente, aqui também agarrando no que a Maria João disse, nesta questão do implodir, do explodir, da indiferença, do perigo também do conflito. E eu ia perguntar-te como é que tu trabalhaste a voz destas personagens para que o leitor, para que nós leitores sintamos que o que não está a ser dito explicitamente está lá, de alguma forma, a pairar. A minha ideia acaba por ser sempre essa. Eu gosto muito disso. Aliás, os meus livros acabam por ser muito curtos mesmo por causa disso, porque eu gosto de deixar esse espaço para que o leitor crie o seu próprio universo, para que leia nas entrelinhas. E eu não preciso de escrever tudo, acho eu, que os melhores livros são aqueles que nos fazem, efetivamente, encontrar a história, dão-nos um rumo, mas somos nós que depois, enquanto leitores, a vamos criando. Acho que essa é a beleza da arte, é como olharmos, às vezes observamos um quadro e interpretamos, não é? Não olhamos para aquilo, mas é a nossa interpretação que lá está, que prevalece. E aqui eu acho que quis fazer isso. Lá está, eu acho que há muitos espaços vazios, há muitos silêncios ali pontuados e que somos nós é que temos de lhes dar, lá está o som, para lhes dar também uma voz a esses vazios que lá estão. Basicamente, acho que é isso. Falando em vozes, o teu livro tem duas vozes, uma voz feminina e uma voz masculina. Se eu bem me recordo, tu disseste na apresentação que a voz feminina são os capítulos ímpares e a voz masculina são os capítulos pares. É isso ou é ao contrário? Não, é isso mesmo. Olha, escrever vozes diferentes é complicado, porque o leitor também tem que ter essa percepção de que são vozes diferentes. Ainda por cima, nos teus capítulos, há autores que, para, de alguma forma, facilitar o trabalho ao leitor, põem o nome da personagem. Tu não fizeste isso. Ainda bem, eu gosto. Atenção, não é uma crítica, é só uma constatação. A minha pergunta é, como é que um escritor se prepara para escrever duas vozes distintas e haver alguma coerência? É difícil, aliás, e eu já disse isto. Foi muito mais fácil, e isto pode parecer até paradoxal, mas foi muito mais fácil escrever a Fátima do que escrever o Jorge. Ou seja, a personagem feminina foi muito mais simples de criar do que a masculina. E a personagem feminina já estava praticamente fechada e a masculina ainda ia para aí a meio. E depois eu tive que entrelaçar o que é que agora, nesta dinâmica de casal, porque a ideia era mostrar as duas vozes do mesmo casal, não é? Como é que cada um interpreta aquela vivência, depois num espaço fechado, numa casa, não é? Como é que cada um interpreta aquele relacionamento que acaba por ser o fio, não é? O fio condutor. Portanto, foi muito mais fácil escrever a personagem feminina do que a masculina. E basicamente eu sabia o rumo que a Fátima ia tomar, só a última parte é que depois me caiu no colo, porque a realidade e a ficção são incríveis e às vezes a própria realidade suplanta a ficção e às vezes nós não sabemos onde é que uma começa e tudo se mistura e foi engraçado porque isso aconteceu efetivamente. Portanto, a personagem feminina está fechada e depois a masculina vem pontuar tudo aquilo, não é? O que já estava fechado, eu vou tentando dar, lá está, coerência ao que já estava escrito e pronto. Portanto, basicamente foi construída edificada aquela personagem feminina e depois, a partir daí, escrevi o Jorge, ou acabei de escrever o Jorge, basicamente. Falavas aqui desta personagem feminina que acabou por ser mais fácil de criar, mas tu tens também uma personagem feminina que acaba por pairar ao longo do livro, que é a própria mãe da Fátima. Tu sentiste que não haveria história sem este luto
que acaba por ser feito? Para mim, a minha personagem favorita é a mesma Mãe da Fátima. Eu já disse isto, a Maria João sabe, porque estava lá na apresentação e eu disse isso. A minha personagem favorita é a Mãe da Fátima, porque é ela que, para todos os efeitos, eu creio que ela é a força motriz do livro. Para tudo. Tudo acontece em torno daquela imagem espectral, não é? Portanto, é uma camada que lá está, a meu ver, que é quase etérea, porque é uma personagem sem corpo, chamemos-lhe assim, não é? É um fantasma, mas sem ela não existiria esta história. Portanto, ela é, a meu ver, enquanto autor, é a força motriz, e era uma das coisas que eu gostava que as pessoas notassem quando lessem o livro, é efetivamente a força às vezes das personagens que não são, chamemos-lhe assim, de carne e osso. Nenhuma personagem é de carne e osso, não é? Para todos os efeitos, mas estas personagens que às vezes são só espectrais, são espectros que ali andam, muitas das vezes são elas que pautam as próprias narrativas, e eu queria fazer isso. Algo que tivesse ali mais noutra camada subliminar, pronto, era isso que eu queria fazer. E eu acho que tu conseguiste. E às vezes as personagens secundárias são tão ou mais importantes que as personagens ditas principais, não é? Eu tenho às vezes alguma dificuldade em fazer essa distinção. Pedro, tu próprio disseste no início, não podemos falar muito sobre o livro, porque senão... é difícil. É difícil. Mas se tivesses que definir o teu livro numa palavra, qual seria? Numa palavra, essa é difícil. O silêncio é logo a primeira palavra que vem, não só pelo título, pode parecer demasiado óbvio, mas lá estamos, porque creio que o silêncio é também uma das forças da narrativa, não é? Das forças motrizes da narrativa. Portanto, eu acho que sim, o silêncio, eu acho que era uma palavra que se encaixava. Não sei, solidão também. Também acho que sim. E esta solidão sendo acompanhada é mais difícil? Creio que sim, acho que o pior tipo de solidão é essa, é nós sentirmos-nos sós quando estamos no meio das outras pessoas, não é? Sentirmos porque isso aí, aquela questão da humanidade que eu estava a falar há pouco, quando nós nos sentimos sós no meio dos outros é porque não nos sentimos parte da humanidade, não é? É porque já nos sentimos fora. Por isso é que eu digo que é quase como se fôssemos coisas. É estarmos ali, por exemplo, estarmos numa mesa entre amigos, estamos a beber uns copos, é como se fôssemos um copo em vez de sermos uma pessoa, não é? Estamos ali, só a existir, basicamente. Sim, não há esse sentimento de pertença, essa alienação quase, sim. E nós, enquanto ser social, precisamos desse sentimento de pertença e de comunidade, sem dúvida. Pedro, e antes de partirmos aqui para os outros papéis que também assumes dentro da área literária, queria só perguntar-te como é que surgiu a ideia para esta capa, se estiveste envolvido também no processo de seleção da imagem juntamente com a editora, porque ela acaba por reforçar bastante o título do livro, que já de si é muito forte e muito poderoso. Portanto, queria perguntar-te se estiveste então envolvido neste processo de escolha da imagem também para a capa do livro. Eu em todos os processos do livro eu estou envolvido. Eu sou muito assim. Muito, já nas traduções eu farto-me dizer isto, eu quando traduzo, por exemplo, eu gosto bastante e trabalho bastante o manuscrito antes de o enviar, de maneira a que a próxima pessoa que for pegar no manuscrito não tenha quase trabalho nenhum, não é? Ou seja, o revisor ou a revisora que não tenha praticamente trabalho nenhum. Isso para mim é a melhor coisa que me podem dizer, é quase não mexi. Para mim é incrível. E não me importo de fazer esse exercício exaustivamente. Em relação aos meus livros, eu faço sempre esse trabalho. As capas passam muito por mim e eu procuro, e a minha ideia sempre foi, e lá está, e o bom disto, quando o editor e o autor estão coordenados e há ali uma sintonia, tudo funciona muito melhor. E então eu quando disse à Marta, a minha editora, que tinha uma ideia para a capa, que tinha que ser uma fotografia, ela disse, estou super de acordo, também tinha imaginado uma capa assim. O que é que aconteceu? Ela disse, então olha, procura, vê lá o que é que achas, e eu passei para aí, sei lá, um mês, entre capas, entre imagens que eu ia vendo, capas que podiam servir de base para aquilo que queríamos criar. O próprio título demorou bastante, acho que demorou mais quase a escolher o título, demorámos mais a escolher o título que praticamente eu a escrever o livro. Foi muito difícil mesmo. E todos estes processos
acabaram por ser muito difíceis. Porquê? Porque nós queríamos uma imagem muito específica e encontrar essa imagem ali no meio, não é? Porque neste cosmos digital há imensa coisa, lá está, há imenso ruído. E eu lá consegui encontrar um banco de imagens onde estava essa, e já estávamos tão desesperados que eu já tinha falado com fotógrafos amigos, fotógrafos premiados, malta da área da fotografia que realmente tem portfólios gigantescos e espetaculares, só que ninguém tinha uma imagem que funcionasse. E para termos essa imagem, teríamos de fazer uma sessão fotográfica. Só que fazer uma sessão fotográfica envolve custos avultadíssimos, não é? Tínhamos que arranjar um modelo, tínhamos que o local, depois o próprio fotógrafo, isto dá muito trabalho, não é? Mas lá encontrei esse banco de imagens, depois de semanas à procura de uma imagem que se enquadrasse, e vi essa e achei, é esta mesmo. Enviei à Marta e ela disse: caramba, isto parece mesmo, olha que ela parece portuguesa, porque não é portuguesa sequer, se não me engano. Acho que a autora da imagem é romena, portanto a modelo também creio que seja romena, creio eu, é de leste, quase certeza que é de leste. E ela disse: caramba, parece mesmo portuguesa. E eu, na minha cabeça, esta é a Fátima do manuscrito. E pronto, e então assim ficou. E eu farto-me dizer, há pessoas que não amam a capa à primeira, mas eu digo, leiam o livro e depois olhem para a capa e depois vejam se realmente as coisas não estão todas em concordância. Pedro, vamos agora passar aqui a outro aspecto, e eu por vistos, vou fazer as palavras difíceis. Quem são as tuas referências literárias? Quem é que o Pedro Rodrigues lê assim de paixão? Ídolo, o António Lobo Antunes. Gosto muito também do Afonso Cruz, gosto do Valério Romão. Estou a dizer agora os portugueses. Gosto muito da Camila. Agora já vou passar para outros hemisférios, para outros lados. Vou falar da Camila Sousa Vilada também, que gosto bastante. Também gosto da Leila Martínez, que escreveu o Caruncho. Sei lá, eu leio tanta coisa diferente. Depois tenho o José Carlos Barros, que é meu amigo, que ganhou o prémio Leia e eu adoro. Para mim é um dos melhores poetas portugueses, pelo menos dos vivos, é um dos melhores neste momento. A Cláudia R. Sampaio, a Cláudia Lucas Schell, também gosto bastante da poesia dela. Sei lá, o Vasco Gato também, além de escrever lindamente poesia, ainda a traduz de uma forma excelsa mesmo. Ele é incrível. Portanto, sei lá, tanta coisa, eu leio tanta coisa diferente, que é mesmo E muito. sentes que eles te influenciam enquanto criador? Sim, sem dúvida alguma. Aliás, eu gosto muito de ler poesia mesmo por causa disso, porque imagina, eu não preciso ler um livro inteiro às vezes de poesia. Às vezes o que me acontece é até vou reler poemas que já li e reli, que já estão mais do que mastigados nesta minha cabeça, mas sei lá, estão aqui às vezes a matutar e vou lê-los novamente, e às vezes isso desperta alguma coisa. Portanto, a poesia, a meu ver, é excelente para estimular, lá está, a criação literária. E para quando é que temos um livro de poemas do Pedro Rodrigues? Não sei, olha, por acaso tenho andado a ver, há uma editora brasileira, Urutau, que costuma fazer esse call to action para os autores. E estive há pouco tempo num evento com uma poeta portuguesa, poetisa. Eu tenho muita dificuldade em saber qual é que é o termo que preferem, porque há pessoas que preferem poeta, há outras que preferem poetisa, mas estive com a Inês e ela é editada pela Urutau, e fiquei muito, fiquei com aquela pulguinha ali atrás da orelha, não é? E com vontade de reunir uns textinhos e se calhar enviar para lá, e logo se vê se eles editam isso ou não, vamos ver. Mas também é preciso algum trabalho, ainda é preciso
sei lá, escolher os poemas, sublimar alguns, há muito trabalho envolvido. Às vezes as pessoas pensam que é só juntar palavras ao acaso, como se estivéssemos a meter as coisas num shaker e depois sai uma bebida qualquer. Só que o que acontece muitas vezes é que nós podemos meter as bebidas no shaker e depois o produto final não ser grande coisa. Portanto, eu gosto de fazer as coisas com calma. Apesar de ser uma pessoa ansiosa, gosto de fazer estas coisas com muita calma e quando sentir que realmente está no ponto certo, enviar. Logo se vê. Pedro, a tradução é uma coisa, tu já falaste aí da tradução, é uma coisa que também te interessa. E eu tenho aqui 2 perguntas para ti. Primeira, como é que surge a tradução? Para alguém que estava a estudar engenharia, e eu confesso que para mim foi uma novidade e não te vejo nada como engenheiro. Eu que já conheço relativamente bem, não te vejo nada como engenheiro. Nem eu. Como é que surgiu a tradução e se achas que a tradução é importante para o teu trabalho de autor? Bastante. Aliás, eu tenho notado isso e é uma coisa engraçada é que depois tudo se entrelaça, não é? Todas estas coisas se acabam por entrelaçar. A Marta chamou-me a atenção para uma coisa que eu nunca tinha reparado, que é uma impressão digital na minha escrita. Tenho trejeitos na minha escrita que são muito meus e eu depois reparei que eu estava a fazer, a plasmar na tradução. É engraçado porque depois estava a traduzir e estava a ver, espera lá, pois isto é verdade, eu realmente tenho estes trejeitos e estou a passá-los aqui para a tradução, mas ajuda bastante, porquê? Porque nós quando estamos a traduzir nós temos de meter no lugar do outro e temos de entender vozes de personagens que não são nossas, não é? E depois lá está, há sempre o nosso cunho, não há como lhe fugir, porque é a nossa interpretação. É a mesma coisa que eu estava a dizer há pouco em relação a um quadro. Nós interpretamos aquilo, ao olharmos para ele estamos a interpretá-lo e na tradução nós estamos a interpretar aquelas personagens e o autor ou a autora, portanto acaba por, de certa forma, nos ajudar depois na nossa própria criação, porque desbloqueia alguns mecanismos, não é? E depois quando vamos criar, às vezes, imagina, eu estava a traduzir e estava a começar a escrever o livro, e eu notava que a tradução me estava a ajudar, às vezes, a desenvolver, não é? Parece que nós, por vezes, temos os chamados bloqueios criativos, não é? Esses problemas nas engrenagens e depois as traduções acho que acabam por funcionar como um lubrificante criativo, não é? Nesse sentido. Portanto, tudo se entrelaça e tudo ajuda. E como é que surgiu? Como é que surgiu? O quê? A tradução? Sim. A tradução, olha, foi engraçado porque lá está, isto surgiu como quase todos os outros trabalhos. Olha, temos aqui uma tradução para ti, ou temos aqui um livro, gostávamos que traduziste. Já alguma vez pensaste em traduzir? Não, mas estou sempre aberto a novos desafios. Então, tens aqui um manuscrito, ainda estava na minha antiga editora, tens aqui um manuscrito e pagamos de X, queres traduzir? Pá, posso traduzir, pronto. E foi assim. Correu bem, depois veio outra, mas tem sido assim. Eu estou sempre aberto a novos desafios, farto-me dizer isto. As pessoas venham falar comigo se tiverem desafios. Eu já fiz um pouco de tudo e adoro mesmo quando as coisas me chegam e são mesmo desafiantes. Foi um desafio, por exemplo, escrever o livro para a escola de bodyboard daqui da minha zona, que é a mais antiga do país. Era um livro completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito, porque tinha de ser muito visual, os textos tinham que complementar as imagens, tinha uma parte que era basicamente a história e depois tive que andar a falar com a malta, portanto tive que fazer um trabalho que era quase jornalístico e eu não tenho formação na área, não é? Portanto para mim foi difícil, mas foi um desafio daqueles bons. Depois vês o objeto final e ficas lá está, extremamente feliz e tem sido muito assim. Por exemplo, pedem-me para escrever, do nada pedem-me para escrever uma letra para a marcha daqui da minha terra e mas eu nunca escrevi letras de músicas. Escrevi a letra e acho que era a música, foi a música mais trauteada das marchas, era aquela, e toda a gente ver a terra toda a cantar, e às vezes pessoas que não me conheciam de lado nenhum e estarem a cantar e depois a darem-me os parabéns, eu, claro, a pessoa fica muito feliz. Portanto, estes desafios
vão sendo bons e depois lá está correndo bem, ainda dão vontade de como é que é, quando é que vem o próximo? Pronto, portanto tem sido muito assim, eu atiro-me de cabeça a tudo. Incrível, um verdadeiro homem dos sete ofícios. E no início da apresentação, a Maria João referia também aqui a questão da incursão pela ilustração. E também gostaríamos de saber como é que esse caminho acabou por acontecer no teu percurso e se também sentes que acaba por ser sempre um complemento do texto. A ilustração, a imagem precisa de existir, e já falávamos há pouco da capa do teu mais recente livro. Se esse complemento é efetivamente absolutamente necessário para que a narrativa se engrandeça de alguma forma. Lá está, olha, a ilustração tens aqui, isto foi feito para mim, esta parede está quase toda preenchida com coisas minhas e de outros artistas também, e tenho muita coisa, agora tenho a casa toda virada do avesso por causa dos temporais, isto vai ter de ser pintado, tivemos infiltrações e não sei o quê, mas pronto, isso já lá vai o mau tempo, felizmente, e eventualmente isto há de ir tudo ao sítio, mas tenho a casa toda virada do avesso. E eu adoro a tradução, a ilustração porque me ajuda bastante, ajuda-me bastante no dia a dia, faz-me rir, às vezes estar a fazer as ilustrações faz-me mesmo bem, faz-me sentir mesmo feliz. Eu sempre gostei de desenhar, a questão é que quando eu sigo para a parte científica, a minha parte criativa, não é? O meu eu criativo acabou por ficar ali sentado a um canto como se estivesse de castigo, não é? E então foi lá ficando até que chega uma altura em que eu voltei a desenhar, lá está, como voltei a escrever, comecei a desenhar e por acaso ia partilhando aquilo no Instagram, ia fazendo uns desenhitos nos cadernos com umas canetas que lá tinha em casa, ia tirando fotografias e depois houve malta que começou a dizer, olha, se vendesse isso eu até comprava. E eu, bem, imagina, acho que isto é um bocado tosco e não sei quantos, e depois isto começa a despoltar outras coisas, não é? Começas a pensar, bem, se calhar e se eu continuasse a fazer isto? E continuei, e depois, lá está, já faz parte do meu dia-a-dia pegar no iPad e ir a desenhar. Eu tenho aí imenso material de pintura e eu só não ando com o material para trás e para a frente, porque depois quando começo a pintar, quando começo a fazer estas coisas, é um estradalhaço. E depois andar a arrumar aquilo tudo, e andar a limpar os pincéis, ou seja, o iPad é muito mais clean, por isso é que eu pego no iPad e faço as ilustrações, que acaba por ser muito mais clean, mas efetivamente ajuda-me bastante no dia a dia, ajuda-me bastante e faz-me rir, faz-me exorcizar alguns demónios, lá está. Vamos ter um livro do Pedro Rodrigues ilustrado por Pedro Rodrigues? É muito possível, muito honestamente acalento tal sonho. Aliás, ainda ontem meti, é o poemário de bolso, por acaso não tenho aqui a versão analógica desse poemário, mas ontem partilhar algumas coisas no Instagram desse tal poemário, que será mesmo esse que irá para a frente, e será uma edição de autor, será uma coisa pequenina, já andei a ver também orçamentos para isso. E será lá está, mais um desafio, uma edição de autor, e um livrinho muito pequenino, mas com as ilustrações, e a ideia é fazer as pessoas rir, fazer as pessoas pensar, pronto, essas coisas, mas há de ser assim algo desse género. Onde é que a gente se inscreve? Exato. Olha, haverá um site, é outro dos meus objetivos para este ano, já tenho os orçamentos, finalmente tenho orçamentos para o site. Eu conto que no último trimestre deste ano o site esteja já a bombar, e portanto há de ser a partir daí que depois virá esse poemário. As ilustrações também irão para lá, não todas, mas algumas irão lá parar, e pronto, e depois isso, havendo o site, depois tudo o resto acaba por desbloquear. Porquê? Porque depois vou-me sentir compelida a criar para ir alimentando aquela máquina, basicamente. Então temos um possível site, temos aqui também um poemário. Além destes projetos, existem mais alguns na calha que tu possas revelar aqui aos ouvintes de Uma Palavra que Fica?
Está aqui, o novo livro está aqui dentro. Não tem título, não tem nada, mas já está estruturado. Posso mostrar porque vocês não vão conseguir ver nada de jeito, mas pronto, já está aqui estruturado, já tenho aqui as minhas Não vemos nada. todas. Já está aqui, já tem aqui a estrutura, já tem aqui corzinhas, tudo bonito, pronto. Portanto, está aqui, é este o caderno que inaugurei, pronto. É isto, basicamente. O novo livro estará aqui, será uma coisa completamente diferente de tudo aquilo que eu já escrevi, porque lá está, eu gosto de desafios, não gosto de caixinhas, ou seja, não gosto, por isso é que eu tenho livros de contos, tenho livros de dispersos, tenho romances, pronto, eu gosto mesmo de me desafiar e não gosto de me compartimentalizar, não é? Numa caixinha, portanto, este será diferente de tudo aquilo que eu já criei. Mas é um romance? Será sim, é um romance. Já percebi que não é daqueles purinhos. Não, estruturalmente seguirá essa definição, chamemos-lhe assim, mas eu te posso dizer, terá parte do realismo mágico também, que é algo que me fascina bastante e que creio que será um desafio enorme para mim, criar um universo com realismo mágico, mas estou muito entusiasmado com esta história. Tu vais gostar, Joana, realismo mágico. Eu adoro realismo mágico. Pronto, Gosto também, muito. É também um dos géneros que me fascinam grandemente. Neste momento acho que é capaz de ser o que eu mais consumo, acaba por ser mesmo o realismo mágico. Olha, ia perguntar-te se dentro desse género, quais são as tuas referências? Pronto, nós conhecemos o Gabriel Garcia Marques como sendo se calhar a maior referência internacional de realismo mágico, mas para além dele, que mais autores consomes dentro desse género? Era o que eu estava a dizer há pouco, por exemplo, o Leila Martínez com o Caruncho, a Camila Sousa Vilada, por exemplo, As Malditas, acho que é um livro fantástico de realismo mágico. Eu Canto e a Montanha Dança também foi um bom livro. A Trilogia da Paixão, ela tem um nome muito complicado, mas ainda agora o Mata-te Amor, o filme que ainda há pouco tempo teve nomeado para prémios, é uma das partes desse livro, também é realismo mágico. Eu não vou tanto aos clássicos, embora lá está o Gabriel Garcia Marques seja incontornável. Seja o Juan Rulfo, não é? O Pedro Páramo também é um dos grandes livros dentro do género, mas eu consumo muito mais os escritores atuais, não sei porquê, mas parece que a escrita mexe mais comigo e é mesmo a forma como escrevem. Gosto mesmo da forma como escrevem. Acho que os livros, por exemplo, o Caruncho, eu acho que é um livro que nos devora mesmo como o Caruncho, basicamente, nos come por dentro, devora-nos por dentro. É fantástico. E As Malditas é o outro que eu aconselho sempre bastante. Pronto, basicamente é isso. Ótimas referências. Nós estamos aqui a chegar ao fim desta conversa, com muita pena nossa, Pedro, porque nós continuávamos sempre todas as entrevistas com os nossos autores durante muito mais horas, e nós deixamos sempre 2 perguntas para o final de cada episódio. Sendo que falaste agora aqui das tuas referências literárias dentro da área do realismo mágico, mas íamos perguntar-te qual foi o melhor livro que leste em 2025, porque nós estamos a gravar este episódio em março, portanto 2025 ainda está fresco na tua memória, ou então o melhor livro que leste neste primeiro trimestre do ano? Opa, neste primeiro trimestre do ano, talvez o Desfufador do Valério Romão. Talvez tenha sido o melhor que eu li. Eu li um que li As Perfeições, mas não gostei, sou muito honesto, não gostei muito do livro. É um livro pequeno, um livro premiado, não gostei muito do livro, por exemplo, das Perfeições. Estava a contar que fosse uma boa estreia, mas não me disse nada. Portanto, o Desfufador, sem dúvida alguma, neste primeiro trimestre. No ano passado, deixa-me aqui olhar para o lado, que acaba por ser mais fácil, depois é tanta coisa. Deixa-me cá ver. Este não.
Ia dizer o Temporada dos Furacões, não sei se eu li no ano passado. Não sei, muito honestamente, do ano passado, não sei, é tanta coisa que eu não te sei dizer. Olha, o Caruncho é do ano passado, não é? Salvo erro. Falaste muito dele. Era o que eu ia dizer, mas era para não repetir, era para dizer outros, era para não repetir, ele é do ano passado, efetivamente. Eu li terminei a trilogia do Vernon Subutex, que é da Virginia Despentes, que também acho que é uma autora incrível. Aliás, a Teoria King Kong é um talvez dos melhores ensaios que eu já li. Portanto, mas não li no ano passado, mas posso deixar também aqui essa referência. Essa referência. Mas pronto, olha, vamos dizer o Caruncho. Já falei tanto dele, não queria repeti-lo, mas vamos colocar aqui o Caruncho. Pronto. Pode ser que assim haja mais pessoas a ir ler, porque é um livro brilhante. É sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Pedro, a última pergunta que nós fazemos sempre é: qual é a palavra que fica? Não deste podcast obrigatoriamente, porque o podcast chama-se assim, mas qual é a tua palavra que fica? Empatia. Empatia, sem dúvida alguma. Que é algo que parece que está cada vez mais em desuso, que eu em desuso, não é? Uma palavra que eu em desuso, mas é empatia, sem dúvida alguma, porque eu acho que mesmo para ser artista é preciso empatia, não é? Para escreveres um livro tens de colocar numa posição que não é a tua. Por exemplo, neste caso tive de criar uma Fátima que não sou eu. Portanto, eu tive de me desfazer e refazer e colocar-me no lugar dessa Fátima. E eu acho que é necessário, lá está, para atingirmos essa tal humanidade que está cada vez mais ameaçada hoje em dia. Portanto, eu acho que a empatia é a palavra, se não é que fica, é que devia ficar, pelo menos. Concordo, e nos tempos de hoje, mais do que nunca. Sem dúvida. Mais do que nunca. Obrigada, Pedro, foi um prazer conversar contigo, como sempre. Eu é que agradeço. Obrigada, Pedro, mesmo. Muito falar contigo, mas pronto, ainda bem que apareceu este O que Cede em Silêncio, que é um livro também brilhante. Ele falou muito do Caruncho, mas eu acho que também têm que ler este livro dele, que é um livro muito Espero que o leiam e que gostem, efetivamente. Ele até agora tem sido bastante bem recebido e tem-me deixado mesmo muito feliz, porque é sempre um recomeço. Para mim foi um recomeço, não é? E estava com medo em relação ao livro, mas efetivamente acho que está a ser bem recebido e espero que chegue a muitas pessoas, a muitos leitores e leitoras. Espero que sim. Vais continuar a apresentá-lo nos próximos tempos pelo país? Tens datas para isso? Tenho, olha, mas sabes que eu tenho de... Outra coisa que recorrer à cábula, não faz mal. Eu tenho aqui tudo, mesmo para as traduções está tudo aqui. Então, se quiseres dizer a próxima data e onde? A próxima data que eu tenho é no Leve em Matosinhos, portanto será no dia 15, quarta-feira, é próxima. Depois hei de ir novamente ao Norte, vou também a Leiria, Feira do Livro em Lisboa. Depois hei de ter também entrevistas, podcasts e por aí fora. Felizmente os convites têm surgido e é bom sinal. E eu lá está, como eu estava a dizer, isto para mim é um recomeço e estive muito tempo também isolado, lá está, em silêncios, e agora preciso de voltar a vocalizar-me e a quebrar esse silêncio, não é? Portanto, estou-me a tirar de cabeça. Estou a fazer uma coisa que não era muito habitual em mim, mas agora estou-me a tirar de cabeça a tudo. Os convites vou a todos, neste momento. Olha, e muito obrigada por teres aceito também aqui o nosso cantinho. Fico muito feliz. E, Joaninha, o Pedro irá na segunda... Este episódio irá na segunda quinzena de abril. Exatamente. E quem teremos a seguir? Eu acho que podemos deixar assim um suspense. Nós tivemos os nossos últimos convidados foram no masculino. Talvez a próxima pessoa a vir a este projeto seja no feminino e numa área totalmente diferente. Lá está, olha, como o Pedro dizia há pouco, que gosta de experimentar diferentes géneros porque não se quer compartimentar em caixinhas. Acho que a gênese da palavra que fica também é precisamente essa. Podemos trazer vários géneros literários
diferentes, vários géneros literários, lá está, e também dentro da própria área da literatura, irmos buscar todos estes complementos que ajudam a engrandecer esta arte, seja na ilustração, seja a tradução, a revisão. Portanto, todos estes papéis são essenciais para que a literatura se eleve cada vez mais e pronto, e podemos e queremos mesmo que este programa seja também um mote para que isso aconteça. E levar as várias formas de criatividade dentro do livro, porque às vezes centra-se muito no autor sem desprimor, porque é a primeira forma e é a forma mais importante, sem autor não há mais nada, mas depois há uma série, e o Pedro falou nisso também, uma série de pessoas que trabalham dentro da construção do livro que são importantes. Mais uma vez, muito obrigada, Pedro, e até ao próximo episódio. Tchau. Obrigada, Pedro. Até ao próximo episódio. Obrigada. Tchau.